Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente finalizar a nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. Nem acredito que a gente fez essa viagem aí juntos, né? Uma leitura muito esperada, muito desejada. Perdão. E chegamos finalmente ao fim da nossa leitura. Eu estou muito feliz por ter feito esse projeto, né? Foi a primeira leitura compartilhada do Because I Read, apesar dos percalços aí que a gente já era para ter terminado no final de novembro, né? A gente está assim, com 1 mês e meio aí de atraso na finalização dessa leitura em relação a vídeos, né? Que eu não consegui gravar. Mas chegamos lá, conseguimos, a gente vai aprendendo, né, com os erros, a gente vai acertando para fazer melhor da próxima vez. Já estou até com um projetinho aí agora para 2024. No final desse nosso bate-papo aqui a gente conversa sobre isso. Mas vamos ao que interessa. Esse é o vídeo número 6 da nossa leitura compartilhada. Para quem não sabe, a gente tem uma playlist aqui, a Divina Comédia, dessa leitura. Existe um vídeo de introdução, que é onde eu falo um pouco sobre Dante, sobre as referências que eu usei para fazer essa leitura, as leituras que eu fiz antes de começar a ler a Divina Comédia propriamente dita. E a gente começa um pouquinho, depois a gente dividiu em partes, né, a leitura, e a gente foi fazendo um vídeo quando a gente atingia determinado, né, capítulo ou determinado canto do livro até finalizar, que hoje é o vídeo número 6 da nossa leitura compartilhada. A gente hoje vai falar sobre a parte final, né, a gente está no Paraíso, dos cantos 22 ao canto 33, que é o último canto do Paraíso, né, e até emocionada da gente estar conversando sobre isso. Vou botar aqui meu óculos, tá, gente? Porque sem ele eu não sou nada. Mais uma vez eu peço desculpas aqui pelo meu rosto brilhando aqui. Acho que a gente tá, assim, vivenciando um dos verões ou o verão mais quente desse século aqui no Rio de Janeiro, né? E tá difícil, viu? Mas vamos lá. Então, no canto 21, o canto anterior, que a gente terminou o nosso último vídeo, vocês se lembram que Dante tinha ouvido um barulhão e um estrondo, e aquilo ali ele, né, sentiu alguma coisa muito potente, ele acabou acabou sucumbindo, né, aquele barulho, aquele estrondo, e ele desmaiou, né? E aí a gente descobre que ele desmaiou. E aí eu queria falar sobre os desmaios de Dante. Eu não sei se vocês lembram onde é que foi. Acho que foi no Purgatório ainda. A gente conversou sobre esses desmaios de Dante, né? Diversas vezes ao longo da Divina Comédia, Dante vai desmaiar. E são sempre momentos assim vitais dentro dessa história, né? E aí eu vou lembrar aqui com vocês, porque eu anotei aqui, né? Primeiro, ele vai desmaiar, a primeira vez o Dante desmaia no inferno, antes da passagem pelo rio Aqueronte, que é antes dele entrar no inferno propriamente dito, né? É a primeira vez que ele desmaia. A segunda vez ele desmaia por compaixão da história da Francesca, né? Que tá lá no inferno. Ele ficou muito emocionado com, né, a situação dela, o caso de amor, a punição, ele desmaiou. Uma outra vez, a terceira vez, foi antes de sair do mundo do pecado, né? Quer dizer, foi, vamos dizer assim, uma morte mística, né, para o pecado. E agora, a quarta vez, a gente tem aqui ele desmaiando mais uma vez, e esse desmaio vem quando ele vê o quê? Quando ele vê uma escada de ouro que vai levando à presença de Deus, né? Que vai levando ao Empírio, a presença de Deus, e ele desmaia, né? E aí, quando ele acorda, tá ele lá com a Beatriz, eles encontram com São Bento, né? Fundador da Ordem Beneditina, e eles vão ter um bate-papo aí, e eles vão conversar, né? São Bento vai falar da sua vida, da sua obra, vai falar da decadência da igreja, né? Em especial do fracasso espiritual dos conventos, das ordens, né, de santos que foram fundadas, né?
E aí Dante e Beatriz vão subir, eles estão no 7º céu, né, que é o céu de Saturno, e agora eles vão subir para o 8º céu, né, que é o céu de estrelas fixas, né, e Beatriz pede para o Dante olhar para baixo, para ele ver a terra, para ele ver todos os céus pelos quais eles já passaram. Aí a gente chega no canto 23, né, o Dante está inquieto, né, e o céu se ilumina e aparecem fileiras do exército de Cristo, né, que representam um triunfo de Cristo, né, e aí Cristo sobe ao empírio, ele vê isso tudo assim muito de longe, né, lembrando, gente, que aqui as formas já não são totalmente corpóreas, né, é muito mais um fulgor, muito mais uma luz, muito mais uma presença sentida do que vista, né, e a cada etapa que o Dante vai subindo, que ele vai chegando mais próximo da presença do Deus mesmo, né, da figura de Deus, a visão dele tem que ser aprimorada de alguma forma, né, para ele conseguir continuar vendo, né. Então ele vê essas fileiras do exército de Cristo, né, e que mais? Aí o Dante contempla Maria, né, a Virgem Maria e os Beatos. Eles ouvem um canto, né, o Regina Coeli, que diz assim o canto: alegra-te, rainha do céu, aleluia, porque ressuscitou aquele que mereceste levar no ventre, aleluia. Né? É o verso do canto. Aí a gente entra no canto 24, né, que Beatriz pede aos Beatos desse 9º céu, né, lembrando que eles estão no 8º, né, gente, mas ela já está pedindo lá na frente aos Beatos que estão, né, indo para esse 9º céu, que acolham Dante, né, e deem acesso a ele, a fonte do saber, né, e aí aparece, e agora a gente vai ter um momento muito especial aqui dentro da Divina Comédia. A gente vai ter São Pedro, São Tiago e São João questionando Dante, né, interrogando Dante a respeito da fé, da esperança e da caridade, que é o amor, né? É um teste que ele vai ter que passar para ele chegar ao 9º céu, que é o primo nobile, né? Que já não é mais um céu, que é praticamente já a última etapa, né? Porque a partir daí é o empírio, que já não é mais um céu corpóreo, né? E a rosa dos ventos, e é onde está ali a presença, né, de Deus lá em cima. Então São Pedro aparece e questiona Dante sobre sua fé. O que ele vai perguntar para Dante? Ele vai perguntar para Dante o que é fé, de onde ela veio, né, de onde a fé do Dante veio, e o que crês, e o que ele crê, né, o que o Dante crê. Eu vou ler para vocês aqui os versos que falam sobre isso, aqui nessa edição aqui da editora 34, página 661, deixa eu achar aqui, ó, página 661, e aí ele responde, né, ele responde a primeira pergunta: o que é fé? Aí Dante responde: a fé é a substância das coisas esperadas e o argumento das coisas para nós não aparentes, e essa é a sua vera essência que eu sustento. E ouvi, aí ele fala assim: e as coisas profundas e puras que permitem-me aqui ter sua visão, aos nossos olhos lá são tão obscuras, que só existem por nossa convicção, na qual se funda a esperança que temos, e de substância toma o nome então. Né? Então essa é a resposta de Dante para a primeira pergunta. E aí, de onde essa fé do Dante veio, né? E ele responde assim: a chuva clara do Espírito Santo, que é difusa na voz que a antiga e a nova folhezara, é o argumento que a torna a mim conclusa, tão sutilmente que, por contrariá-la, qualquer questão ia parecer-me obtusa, né? Então ele fala que vem do Espírito Santo que habita nele, né? É da onde vem essa fé. E o que crês, né? É a terceira pergunta de São Pedro para o Dante. E ele fala assim: creio em eternas três pessoas, e as três numa só essência, tão una e tão trina,
que admite o trato de sois e de és. Essa profunda condição divina que agora alcanço, em minha mente cela a miúde evangélica doutrina. Esse é o princípio, essa é a faísca, e é dela que uma chama vivaz então estala, e a mim cintila qual do céu estrela. Então, gente, eu achei tão linda, né? Ele declarando a fé dele, né? Eu achei muito linda essa parte do poema. Tô até um coração aqui. E São Pedro fica muito satisfeito com as respostas dele, né? E aí no canto 25, né? Dante vai ter alguns versos do Dante expressando o desejo dele, né? Um sonho dele, né? De que esse poema todo da Divina Comédia, né? Que ele servisse para que ele pudesse retornar a Florença, para que ele fosse de novo recebido em Florença, que ele fosse honrado, né, por esse poema, no lugar que ele foi batizado, né? É um sonho dele, né? E aí a Beatriz apresenta a São Tiago para o Dante, né, que interroga o Dante sobre a esperança, né? E as perguntas que ele faz o que ela é, como ela floresce e como ela lhe chegou, né? Então, a primeira pergunta, o que ela é? A gente vai ter aqui a resposta na página 668. Ele fala assim: esperança, disse eu, é a fé no advento da salvação futura, a qual conduz à eterna graça e o merecimento. É a resposta dele, né? E como ela floresce? Como ela floresce, quem vai responder isso para ele é a Beatriz. A Beatriz vai falar que Dante tem sofrido muito, né? E ele tá sozinho, né? Passando por esse exílio, longe de casa, longe de tudo que ele ama, que ele conhece, que é familiar. E ela compara isso até ao povo de Israel no Egito, né? Como eles foram escravos do Egito depois que fugiram. Depois eles fugiram, né? Lá do Egito. Mas ela compara o exílio do Dante com o exílio do povo de Israel, o povo de Deus. E fala que essa fé floresce disso, dessa necessidade, dessa esperança. Perdão, essa fé não, essa esperança floresce disso. A esperança que brotou nele de acreditar que ele ainda vai voltar para a terra dele, que ele crendo em Deus, que ele vai conseguir e por aí vai, né? E como ela lhe chegou, como essa esperança chegou a ele? Então, ele responde assim. Página 668, aqui. Das estrelas muitas veio-me esta luz, mas do sumo cantor, do sumo guia, foi a primeira em que meu peito eu pus. Espere em ti, diz em sua salmodia. E quando ele fala salmodia, ele está falando de salmos, ele está falando de Davi, né? Os salmos de Davi. Todo aquele que o nome teu souber e quem de minha fé não saberia, né? Então ele está falando que foi Davi, né? Que os salmos de Davi, lendo, né, a palavra, foi que essa fé veio até ele, né? Bom, Tiago fica satisfeito com as respostas dele. E aí agora Dante vai ter a visão ofuscada, né? Ele está num estágio assim que todo mundo já tem muita glória, muita presença de Deus, né? Deus já está refletido em todos os espíritos que estão ali nos beatos, né? E ele tem a visão ofuscada, e aí ele vai se encontrar já no canto 26 com São João. E São João fala para ele que ele não precisa ficar ansioso, para ele confiar em Beatriz, que Beatriz vai conduzir ele, né? E ele volta a enxergar. Não, mentira, ainda não. Aí São João interroga a respeito da caridade, que no caso é o amor, né? E Dante responde que um amor tão grande, né, vem pelas escrituras e de argumentos filosóficos. A gente vai encontrar isso aqui nesses versos da página 673, que fala assim: o sumo bem que contenta esta corte, alfa e ômega é de quanto escrito. Amor me ensina, levemente ou forte. E aí mais embaixo ele vai falar: e eu, por filosófico inquirir, e a autoridade que daqui descende, deve-se em mim esse amor imprimir, né? E aí João fica satisfeito, né, com a resposta dele. Os céus estão cantando, enquanto ele está respondendo isso, os céus estão cantando em júbilo,
pelas respostas de Dante, né? Agrada a Deus essas respostas que ele está dando. E a visão de Dante é restabelecida depois que ele é interrogado por São Pedro, por São João, por São Tiago, né? A respeito da fé e da esperança e o amor, acho que são as virtudes teologais, se eu não me engano, né? Nossa, tô aprendendo, hein, gente? Depois de 700 páginas eu tô aprendendo. E aí quem aparece para conversar com Dante, gente, é nada mais, nada menos que Adão, né? O próprio Adão. E aí Dante, é claro, para variar, que não podia deixar de ser, tem uma porção de pergunta para fazer pro Adão, né? E aí as perguntas do Dante pro Adão, né? Quanto tempo se passou desde a sua criação no Éden? Quanto tempo ele permaneceu no Éden? Qual o verdadeiro motivo que despertou a ira divina e levou à expulsão do homem do paraíso terrestre? E qual a língua que Adão criou e usou? Né? São as perguntas dele. E aí Adão vai responder para ele, né? Essa primeira pergunta, quanto tempo se passa desde a sua criação no Éden, né? A gente vai ter que a resposta aqui nos comentários explica direitinho como é que chega essa conta. E a resposta é 6.498 anos. Gente, vocês lendo aí nos comentários, pesquisando, vocês vão entender aí como é que se chegou a essa conta, né? Quanto tempo ele permaneceu no Éden? A explicação que dá aqui é que não foi mais do que 7 horas. Foi o tempo dele, apesar dele ter vivido 930 anos, ele não ficou mais de 7 horas até ser expulso do Éden. O verdadeiro motivo, isso é a resposta, gente, que está aqui na Divina Comédia, tá, gente? Nos comentários aqui dos entendidos do assunto. O verdadeiro motivo que despertou a ira divina e levou à expulsão do homem do paraíso terrestre. Faço essa pergunta muito interessante. E a resposta para mim é a mesma resposta, né? Que a gente encontra na Bíblia. Como eu já falei para vocês, eu sou uma leitora da Bíblia. Ele fala que o motivo não foi comer a fruta em si. Foi que ao comer a fruta, eles desobedeceram a única solicitação de Deus a eles, que não comessem daquela fruta. Todo o resto do paraíso estava para usufruto deles dois. A única coisa que Deus pediu, olha, da fruta do conhecimento do bem e do mal, não comam. E foi dessa fruta, foi essa desobediência que entristeceu a Deus e fez eles serem expulsos do paraíso, né? E sobre a língua que Adão criou e usou, Adão só fala para ele o seguinte, que a língua que ele usou quando a Torre de Babel começou a ser construída lá com Nimrod, que a língua já não era mais falada, né? Porque ele fala que a língua é uma coisa viva, que ela vai se modificando, né? E aquela língua que ele falava na época dele não existia mais. Aí a gente entra no canto 27, que é o nono céu, né? Aí agora, os 3 santos que estavam com eles, né? São Pedro, São Tiago, São João, sobem ao Empíreo, né? E aí Beatriz e Dante, que estavam no 8º, também sobem ao 8º céu, ao 9º céu, que é o chamado Primum Nobile. Deixa eu pegar aqui a fotinha aqui que eu tenho para vocês olharem aqui, né? A gente chegou aqui, a gente agora tá nesse aqui, nesse branquinho, nesse Primum Nobile aqui, tá bom? Nesse banquinho acima dele só vai ter o Empíreo, a Rosa dos Beatos e o paraíso mesmo, onde Deus se encontra, tá bom? Mais uma vez, né, gente, é só pesquisar na internet que vocês acham essas imagens aqui que eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eles chegam, então, no Primum Nobile, já não é um lugar que tem planetas, é um lugar uniforme, sem planetas, né? E Beatriz explica para ele que o movimento desse céu é mais rápido e que é esse movimento desse céu que dita o movimento dos outros também, né? E aí Beatriz faz um discurso, né? São vários versos da Beatriz lamentando a corrupção do homem, né? E a gente vai para o canto 28, né? E aí quando Dante vê um ponto luminoso, olha para cima, vê um ponto luminoso, e ao redor desse ponto giram 9 círculos de inteligências angélicas, né? 9 círculos de ordens diferentes
de anjos, né? E aí a descrição que ele faz eu vou ler para vocês, que é: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. E cada ordem angélica dessa corresponde a um céu, né? Então, conforme o maior poder, o céu mais perto né, ali do império. Então, os serafins correspondem ao primo nobile, os querubins correspondem às estrelas fixas, os tronos correspondem ao céu de Saturno, dominações ao céu de Júpiter, virtudes ao céu de Marte, potestades ao céu do Sol, principados ao céu de Vênus, arcanjos ao céu de Mercúrio e anjos ao céu da Lua, né? Esses céus que eles chamam de céus corpóreos, né? Da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, né? Eles vão crescendo em bondade e em riqueza, em tamanho, conforme eles vão chegando mais perto do império, né? Aí a gente vai para o canto 29. 29, a Beatriz fala sobre a criação do mundo. Tem verso da Beatriz falando sobre a criação do mundo e essas ordens angélicas, né? A Beatriz, aí tem uma parte interessante que a Beatriz fala sobre a rebelião dos anjos, né? Quando Lúcifer foi expulso do paraíso, né? E ela fala que os anjos que ficaram junto de Deus, a partir desse momento eles passaram a ter a vontade perfeita de Deus, né? Então vamos ler aqui, ó, na página 696, né? A explicação que tem aqui nos comentários fala assim, olha: logo após a criação, uma parte dos anjos se rebelou, guiada por Lúcifer, que ao cair abriu um imenso rombo na terra, né, gente? A gente lembra aqui aqui da cara do Lúcifer aqui, né? A gente acho que tem uma fotinho aqui em algum lugar do Lúcifer aqui, deixa eu ver se tem aqui. Aqui não tem. Tem algum lugar que a gente tem a foto do Lúcifer lá, preso lá no fundo, né? Então vamos continuar a ler aqui. Então, logo após a criação, a parte dos anjos se rebelou, guiada por Lúcifer, que ao cair abriu um imenso rombo na terra, o quarto dos elementos, com a água, o fogo e o ar, e ficou nela encravado, como Dante viu no inferno. A gente viu que para sair do inferno e ir para o purgatório, Dante teve que escalar nas costas de Virgílio. Virgílio se atracou lá ao corpo do diabo, do Lúcifer, lá na último nível do inferno, e foi descendo e saiu pelas pernas de Lúcifer, que estava preso do outro lado do hemisfério, já na praia do purgatório, né? No túnel que deu na praia do purgatório. A gente se vocês acompanharem aqui os vídeos, a gente fala sobre isso durante os vídeos. E aí Lúcifer ficou nela encravado, como Dante viu no inferno. Os anjos fiéis receberam de Deus o aumento de sua visão e a capacidade de ordenar o movimento dos céus. Esse aqui é o comentário que faz aqui sobre isso, né? O que mais? Aí a gente tem o canto 30, né? Que é já no Empírio, a gente está no Empírio. Dante perde a visão. Peraí, só um instantinho, deixa eu me ajeitar aqui. Dante perde a visão dos círculos angelicais, mas Beatriz explica que eles subiram para o Empírio, né? Que eles estavam no nono céu, no primo nobile, então eles subiram para o Empírio. Dante enxerga então a rosa mística, né? Ou rosa dos beatos, também se chama de rosa dos beatos, cujas pétalas são os bancos destinados aos beatos, um dos quais é ocupado só por uma coroa. Esse ocupado só por uma coroa está reservado por Henrique VII, que foi enganado lá pelo Papa São Clemente. Essa história ele vai falar aqui, vai destrinchar ela nos versos aqui, né? Dante e Beatriz já estão agora no Empírio, não estão mais no primo nome, já estão no Empírio, que é um céu que é pura luz, não tem mais noção de tempo, de espaço, essas coisas, né? E esse céu ele é composto pela milícia humana e pela milícia angelical, então pelos beatos e pelos anjos, né?
E aqui, vamos ler aqui, Martin Claret, a gente vai dar uma olhada aqui agora, 852, rapidinho, 852, falando sobre a rosa, né, essa rosa mística. A rosa é um símbolo místico carregado de significados. Simplificando os diversos significados que podem estar associados a essa figura no poema, pode-se dizer, segundo afirmações de alguns críticos, que a rosa significa a perfeição da natureza humana, possibilitada pela encarnação de Jesus em Maria. A rosa mística, chamada rosa, também em Paraíso, capítulo tal. Entretanto, os cantos seguintes permitiram compreender melhor o significado da rosa. Então, a gente tem essa rosa mística aí. O que mais? Aí a gente vai para o canto 31, já estamos chegando no final, né? Dante contempla os beatos, né? Reunidos na rosa, circundados pelos anjos, os anjos ficam voando ali no meio deles, né? E ele procura Beatriz, que a Beatriz não está mais do lado dele, e aí chega ele, São Bernardo, né? E aponta para ele, né? Indica para ele onde é que está a Beatriz. E aí ele olha para Beatriz e faz um agradecimento a Beatriz, né? Por tudo que ela fez, por ter permitido a ele vivenciar essa experiência, ter essa purificação, a passar por tudo que ele passou, a estar ali naquele momento na presença de Deus, né? E ela agradece e sorri para ele da onde ela está. É um momento muito bonito também aqui nos versos, né? A gente vai para o canto 32, né? E aí São Bernardo fala para Dante olhar para Maria, né? E aí em volta da Maria tem vários beatos, vários espíritos, né? E aí, gente, só vai ter carga pesada aí do lado da Maria, né? Quem a gente vai achar aí do lado da Maria, que o São Bernardo comenta? A gente vai achar Raquel, a gente vai achar Eva, a gente vai achar a própria Beatriz, e aí vários personagens bíblicos importantes, né? A Rebeca, a Judite, a Ruth, São João Batista, São Francisco, Moisés, Adão, e aí São Bento, São Agostinho, São Pedro, por aí mais. Só esse pessoal bem carga pesada aí, né? Pessoas importantes dentro da história bíblica, né? Da história da cristã, né? E ali existem também, uma curiosidade, ali existem também espíritos de crianças que não estão ali por merecimento próprio, mas por merecimento alheio, e também de acordo com a graça de Deus, pela graça de Deus. E isso aí diz que é um mistério, que a vontade de Deus não se explica, né? E aí a gente vai ver o arcanjo Gabriel se colocando diante de Maria e entoando um hino para ela, né? Ave Maria, cheia de graça. Né? Imagina a cena que estava assim na mente do Dante, imaginando isso, né? São Bernardo diz que eles precisam orar a Maria, para Maria conceder a graça a ele da visão, né, de Deus. E aí São Bernardo, a gente entra no canto 33, que é o último canto da nossa Divina Comédia, né, que São Bernardo faz uma oração, os primeiros versos da Maria, e a Maria atende, né, e Dante consegue contemplar a luz divina, né, que é a própria imagem de Deus. O que Dante vê? O Dante vê 3 círculos de cores diversas que ocupam o mesmo espaço, né? Os 2 primeiros círculos recebem um jorro de fogo do terceiro, que é o Espírito Santo. O segundo círculo, que parece espelhar-se no primeiro, Dante avista uma efígie humana, que é Deus Filho, né? Que é Jesus, né? E ele explica aqui que o círculo é a figura geométrica que representa a perfeição e a eternidade, né? Então, é isso, pessoal. A gente acaba com essa visão, né? Finalmente, Dante consegue enxergar a imagem, né? De Deus. E eu vou ler aqui para vocês, né? Os últimos versos aqui Perdão, estou ficando rouca. Últimos versos aqui dessa versão da Martin Claret, que fala assim, a partir do verso 46. Assim, eu, ante a nova visão pura, ver anelara como a imagem humana, ao círculo se adapta e ali perdura. As asas minha fora empresa insana, se clareado a mente não me houvesse, fulgor que a posse da verdade aplana. A fantasia que aqui valor fenece, mas a vontade minha a ideias belas,
qual roda que ao motor pronta obedece. Volvia o amor que move sol e estrelas. E assim a gente termina a nossa leitura da Divina Comédia, gente. A gente vai ter aqui, né? A gente vai fazer a resenha. Claro que na resenha não vou trazer tantos detalhes quanto a gente trouxe aqui nesses vídeos aqui da nossa leitura compartilhada. Vai ser uma coisa assim bem mais concisa, né? Uma sinopsezinha, dando mais as minhas impressões, o que eu achei. Mas o que eu vou dizer aqui pra vocês é que foi uma viagem, né, gente? Foi uma viagem literária, foi uma viagem de coração mesmo, de mente, assim, muito interessante. Há muito tempo que eu queria ler a Divina Comédia e foi, assim, uma baita de uma leitura. Valeu muito, muito, muito a pena, né? Uma deixa que eu já posso falar, acho que eu já falei isso no vídeo anterior, dos 3 livros, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. O livro que eu mais, assim, gostei, me apeguei, fiquei, assim, sabe, envolvida foi o Inferno, né? Porque muitas coisas acontecem lá, né? E é interessante observar a gama de personagens, as penas, né? As punições que eles pagam, toda a carga histórica dos personagens que Dante encontra ali, né? É muito interessante isso. Apesar que aqui também, no Paraíso, né, tem umas cenas muito lindas de comunhão, de santificação, né? De estar na presença, comunhão mesmo, né? Estar na presença de Deus, esse caminhar até chegar à presença de Deus é muito bonito, muito interessante. Senti uma pena um pouco de não ter lido, né? Eu li vários, quem acompanha aqui a Divina Comédia, quem observar o vídeo de introdução, eu coloco várias referências na descrição do vídeo que eu busquei, que eu li antes de começar a ler a Divina Comédia, inclusive a biografia do Dante e outros livros aí de apoio. Mas tem algumas leituras que eu queria ter feito, conforme eu fui lendo aqui a Divina Comédia, eu vi Dante citando algumas outras fontes, né, que eu gostaria de ter lido antes de ler a Divina Comédia, se eu soubesse que ele ia se referir tantas vezes a essas fontes, né? Isso aí me deu um pouco de pena. E, né, o que eu achei, né? Assim, eu ainda vou fazer uma análise, eu vou preparar a resenha, provavelmente vai estar saindo agora no último domingo de janeiro, mas o que eu achei, gente, assim, é que, assim, conclusão, né? Sobre o que é isso aqui? Isso aqui é sobre a justiça e sobre o amor de Deus. Esse foi o meu entendimento, assim, mais primordial aqui dessa história, né? É Dante buscando a presença, a justiça e o amor de Deus na sua vida. Foi isso que eu entendi, pessoal. É isso aí. Muito obrigada pela companhia, vocês que estiveram aí lendo junto comigo. Me contem suas impressões, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam. Como eu disse aqui no comecinho do vídeo, eu estou pensando em fazer uma outra leitura compartilhada esse ano de 2024. Dessa vez vou tentar me manter bem dentro dos prazos. Não vai ser para agora, vai ser, acho que sim, para o meio, mais para o meio do ano. O que eu escolhi aí? O que eu pensei que a gente poderia estar lendo, compartilhando aqui? Um outro grande clássico da literatura, um outro calhamaço, e que eu quero muito ler, eu quero muito ter essa referência literária assim para minha vida, que é o Dom Quixote, né? Então eu tô pensando aí em ler o Dom Quixote, está nas minhas metas de leitura, né, para 2024, e eu tô pensando em compartilhar essa leitura com vocês. Me falem nos comentários se vocês se interessam em ler junto comigo, né? A gente vai compartilhando aqui, vai trocando ideias, fazendo nossos prazozinhos, nossos vídeos, e vamos aprendendo, nos divertindo e nos enriquecendo, né? Literariamente e em todos os outros sentidos também, né, gente? Obrigada pela companhia. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.